A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: o volume da Terra, aumento e a diminuição. Vamos ouvi-lo? Na continuidade, para hoje, existe ainda algumas ponderações feitas por Kardec, que foi orientado pelos espíritos, mas valeu-se da ciência de sua época para fazer estas interpretações. Ela se relaciona em primeiro lugar com a diminuição do volume da Terra. É uma pergunta que ele faz se vai acontecer ou não. E as entidades espirituais já responderam. Nós vamos fazer um resumo destas análises, dizendo que nenhum átomo que entrou na constituição do planeta irá ser perdido. Kardec referiu-se ao volume da Terra. Na verdade, se a gente considera o princípio, a origem do planeta, tomando-se como base as ponderações científicas que comportam ser feitas, a gente sabe que quando um corpo está aquecido a uma temperatura muito alta, ele tem um volume muito grande. E, portanto, é perfeitamente compreensível que ao longo dos bilhões de anos que aconteceram, para o resfriamento da Terra, foi necessário que nesta perda de calor houvesse a contração do planeta. Nada perdeu em massa, todavia em volume aconteceu sim uma diminuição, até que atingisse as dimensões que hoje existem e que são plenamente conhecidas de todos nós. Existe outro argumento aqui apresentado por algumas pessoas que têm um conhecimento incompleto, mas são bem intencionadas, porque elas estão progredindo no campo do saber no que se refere à natureza, à mãe natureza. Então, neste progresso é necessário que digamos aquilo que Kardec disse. Só que nós já nos valeremos das expressões adequadas no presente, que no passado, quando o Allan Kardec se expressou, não estavam plenamente conhecidos pelo homem. Então, as pessoas que pensam equivocadamente acham que o crescimento da vegetação na Terra representaria um processo de aumento na massa do planeta, o que não é verdade. Porque se a massa aumenta à custa do fenômeno que nós conhecemos como fotossíntese, existe, é claro, o aproveitamento da energia solar, mas, na verdade, os gases existentes na atmosfera do planeta, através da atividade fotossintetizante dos vegetais, poderão criar substâncias novas, poderão viabilizar o crescimento e até a morte depois das florestas. Mas, na verdade, nada estará perdido, porque foi os materiais da própria Terra utilizados nesta atividade fotossintetizante. E assim sendo, a Terra não diminuiu de massa. Existe outro argumento relacionado com a incidência de meteoros que atingiram a Terra. É outra interpretação que precisamos realizar nos dias de hoje, porque sabemos que quando um meteoro de não grande, não muita proporção, passa na atmosfera terrestre, ele se torna incandescente, se fragmenta, e os seus fragmentos não vão provocar na Terra um aumento de massa significativo, porque até mesmo eles ficam na atmosfera, fora do alcance da gravidade da Terra. Então percebam, não existe. Agora, outro aspecto a ser levado em conta
é que na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas formaram matérias sólidas. Momentaneamente volatilizaram-se. É difícil acreditarmos, mas na verdade estes eventos aconteceram. Quando, por exemplo, segundo a teoria de Laplace que Kardec tomou como base, aconteceu o desprendimento desta massa maior para a formação dos planetas, e dos planetas formarem-se os satélites, que constituem hoje o nosso sistema solar, a temperatura do planeta Terra aproximadamente deveria ter, quando esse desprendimento verificou-se, aquela temperatura que corresponde à superfície do nosso Sol. Hoje nós somos sabedores que cerca de 6.000 graus é a temperatura, 6.000 graus centígrados é a temperatura do Sol na sua superfície, e no seu interior é 20 milhões de graus centígrados aproximadamente. São estimativas matemáticas feitas pelos astrofísicos que embasam-se em fatos e pesquisas e conhecimentos que estão ao alcance deles, mas que não se acham ao nosso alcance. Por esse motivo, não iremos ter a pretensão de querer formar uma opinião pelo perigo da mesma ser equivocada. Então, na verdade, houve uma época, meus irmãos, em que a Terra tinha na sua superfície uma alta temperatura. E nesta temperatura, todos os componentes da Terra apresentavam-se no estado sólido, quer dizer, no estado líquido. Líquido porque a matéria, depois que atinge um certo grau de aquecimento, ela entra em estado de fusão. Depois que passou esse estado de fusão e a temperatura é mais alta, esses materiais começam a entrar em ebulição. E quando existe a ebulição, em decorrência, sempre existe o desprendimento ou a transformação do material em ebulição em vapor, não vapor d'água. Percebam, hoje a gente sabe que chuva de ferro aconteceu no planeta, nos primórdios dos tempos, quando a sua superfície era muito aquecida. Assim também os outros materiais. Imaginem só as jazidas de ouro que existiam profusamente no passado e agora estão quase que completamente exploradas e extraídas pelo homem. Nada mais são do que chuva de ouro que aconteceu no passado, chuva de prata, chuva de chumbo e assim por diante. Outras ponderações podem ser feitas e finalmente então existiu a chuva da água, que também fazia parte dos componentes do nosso planeta Terra. Inclusive a gente é sabedor, no planeta Terra, depois que o oceano primitivo estava já se formando, para que a Terra tivesse a temperatura compatível com a vida. Já está demonstrado isto cientificamente nos dias atuais. Precisou acontecer a precipitação de chuvas durante 60.000 anos consecutivos. E o oceano primitivo formado chamava-se Pantalassa, e a terra firme, emersa dessas águas, foi chamado de Pangeia. Então percebam, não existe aumento na massa da Terra, mas aconteceu uma diminuição no volume da Terra por todos esses eventos físicos que nós acabamos de considerar de maneira muito rápida e superficial. Mas entendamos, o planeta Terra, assim como os demais planetas do nosso sistema solar, tiveram uma origem, atingirão a sua plenitude em termos de desenvolvimento, e nós estamos no momento em que a Terra está num grau de desenvolvimento imenso. Então os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos para a formação de outros universos. Mas estamos, todavia, muito distante deste fato, porque na verdade um dia, após milhões e milhões e milhões de anos, irão acontecer fatalmente. Mas
essas substâncias que perfazem a nossa Terra e os demais planetas do nosso sistema solar e até mesmo os satélites, eles irão se transformar mais uma vez em fluido cósmico universal do espaço, o que dele tiraram para formar-se. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito, o movimento rápido e incessante do globo, através do fluido cósmico, dá como resultado a diminuição, mas não chega a ser significativa dentro das ponderações que nós estamos fazendo. E na verdade vou agora ler um texto para finalizar estas considerações, que foi ditado para Camille Flammarion no tempo em que ele deu seus préstimos mediúnicos para a pessoa de Galileu Galilei no ano de 1868. A existência dos mundos pode, a meu ver, assim se expressou Galileu Galilei, dividir-se em 3 períodos. O primeiro período, condensação da matéria. Período esse em que o volume do globo diminui, consideravelmente conservando-se a mesma massa. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, é o surgimento da vida, desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais aprimorado. Neste momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da sua virilidade. Ele perde, mas muito pouco, dos seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período do decrescimento material. Sofre perdas, não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas de sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Mas então, como o poder de atração está na razão direta das massas, não digo do volume diminuído, a massa do globo modifica-se e as suas condições de equilíbrio no espaço, dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso. É claro que aqui faço um parêntese dizendo é a lei da gravitação universal, que se manifesta no universo inteiro. Resultam daí desvios nos seus movimentos e, portanto, também profundas mudanças nas condições de vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância da matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível só é o espírito, que não é matéria, que é inteligência pura e que se acham aqui presentes nesse orbe, exercitando o desenvolvimento de suas faculdades, desenvolvendo suas virtudes, aumentando sua inteligência e afinizando-se cada vez mais com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.